Uma saudação carinhosa a você, casal equipista, que assiste esse vídeo. É a oportunidade que eu tenho de reencontrá-los através desse meio virtual que nós estamos experimentando devido a essa pandemia que estamos atravessando. Começo agradecendo a confiança que foi depositada em mim pelo casal Lu e Nelson e pelo conselheiro espiritual Dom Moacir, de poder transmitir e conversar com vocês algo fundamental da vida, da essência do nosso movimento, que é uma reflexão sobre os retiros, né? Precisamente o retiro segundo a inspiração do padre Henri Caffarel. Esse texto ele é fruto de um trabalho apresentado, uma reflexão apresentada no Colégio Internacional Virtual, né? Uma tentativa bem sucedida de realizar um encontro que substituísse o Colégio de Varsóvia, que deveria ter acontecido esse ano, não aconteceu, mas foi apresentado aos casais das super-regiões, aos casais que compõem o colegiado, o colégio, né, internacional da ERI, esta reflexão. E assim ela chega até vocês com algumas pequenas adaptações, mas na prática é mais ou menos aquele tema. Então vamos lá. Nós temos uma lógica a obedecer. Eu parto do princípio que a reflexão sobre os retiros pertence não ao movimento, mas à tradição judaico-cristã. Esse é o primeiro ponto que nós vamos conversar. Depois, de que existe uma originalidade no padre Henri Caffarel, que é trazer, ao dar importância a esses retiros, trazê-los para dentro das equipes de Nossa Senhora. Então são os retiros de casais. Depois, esse retiro de casal como um PCE, um ponto concreto de esforço, uma ferramenta para se atingir a vida de santidade em plenitude, a busca da plenitude da santidade. E, por fim, algumas sugestões práticas que eu tenho para conversar com vocês, fruto desse tempo que a gente atua pregando retiros em muitos lugares, provavelmente para alguns dos que estão me assistindo nesse momento. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho é o retiro na tradição judaico-cristã. Então o nosso patrimônio eclesial, ele encontra-se fundamentado na palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura e na tradição da igreja. Só que essa palavra de Deus, ela é sempre viva e dinâmica. Então mesmo a palavra de Deus, Sagrada Escritura e tradição, ela está sempre viva, sempre dinâmica, mas ela também nunca se contradiz. Por isso, os exemplos de ontem devem nos ajudar a discernir as atitudes de hoje, com a preocupação de garantir a fidelidade do amanhã. Na Sagrada Escritura, mesmo não sendo explícito o termo retiro, nós encontramos muitas vezes personagens importantes que buscaram um espaço onde pudessem escutar e discernir melhor a voz de Deus no silêncio e no recolhimento. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Abraão, Moisés, Elias, que foram chamados por Deus a um encontro pessoal. Desde o princípio, Deus é quem, abre aspas, segundo Oséias, atrai e guia ao deserto para falar ao coração. O chamado para o deserto como lugar de oração está presente também no Novo Testamento, desde João Batista, a quem foi dirigida a palavra de Deus durante a permanência no deserto. O Papa Francisco vai nos ensinar que Jesus, com ele, não foi diferente. Abre aspas para uma citação do Papa Francisco. Os evangelhos transmitiram-nos alguns retratos muito vivos de Jesus como homem de oração. Jesus rezava. Não obstante a urgência da missão e a premência de tantas pessoas que o reivindicavam, Jesus sentia a necessidade de se afastar na solidão e de orar. Jesus orava com intensidade nos momentos públicos, partilhando a liturgia do seu povo, mas procurava também lugares afastados, separados do turbilhão do mundo, lugares que permitissem entrar no segredo da sua alma. A comunidade cristã primitiva, descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, oferece não poucos exemplos de momentos fortes de experiência de Deus em espaços reservados e de recolhimentos. Os monges, já desde os primeiros séculos do cristianismo, se dedicaram aos diversos exercícios de oração e de vida cristã, bem isolados nos lugares ermos, os ermitãos. Na Idade Média,
Muitos mosteiros destinaram celas para os que desejavam dedicar-se à oração durante determinado período. Desde fins do século XIII até o século XVI, ocorreu, sobretudo na Europa, contudo, uma progressiva decadência do espírito cristão e da prática religiosa. Para reagir contra o perigo do laicismo e do naturalismo, nessa decadência da prática cristã, promoveu-se a meditação cotidiana, metódica. As grandes ordens religiosas construíram ambientes destinados à oração e à penitência. Todavia, temos que admitir que é com Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, a ordem do nosso Papa Francisco, através do método dos exercícios espirituais, que os retiros passam a receber uma forma mais sistemática. Diante do exposto até aqui, a gente pode tirar um pressuposto. Atenção para isso. Esse é o fecho do primeiro ponto. A prática dos retiros é um patrimônio eclesial, fruto da nossa tradição. Não foi o movimento das equipes que inventou os retiros. Não foi o padre Cafarel que descobriu os retiros. A nossa tradição eclesial judaico-cristã traz na sua história bíblica, na sua história do início das primeiras comunidades, na sua história eclesial de igreja até os dias atuais, o retiro que vem acompanhando como um caminho para se chegar à medida alta desse encontro e sintonia com Deus. Aí nós damos um passo. Como é que o padre Cafarel entra nessa história? O padre Henrique Cafarel, que aqui, por razões óbvias, dispensa apresentações, insere-se nessa genuína tradição eclesial ao exercer o seu ministério presbiteral. Ordenado sacerdote em 19 de abril de 1930, desde o início de suas atividades, ele demonstra grande apreço aos retiros, dedicando boa parte do seu tempo ao apostolado da pregação dos mesmos. Assim atestam os relatos que nos chegaram até aqui, como por exemplo o de Jean Alemã, no livro Um Homem Arrebatado por Deus. Neste relato diz o seguinte, escreve Jean Alemã: nomeado em 1931 para um cargo no secretariado-geral da JOC, Juventude Operária Católica, o padre Cafarel trabalha lá durante 3 anos. Numa entrevista, ele menciona numerosos retiros pregados aos jocistas da primeira geração. A partir de 36, continua narrando Jean Alemã, o padre Cafarel está de licença, como podemos ler nos arquivos do Arcebispado de Paris. E atenção, hein, o que escreve Jean Alemã. Ele deixa suas funções oficiais para dedicar-se livremente ao apostolado, em que consiste esse apostolado, principalmente em recolhimento e retiros. Convicto que os retiros são instrumentos fundamentais para se atingir a medida alta da vida cristã, Cafarel, desde os primeiros contatos com os casais que buscavam esse mesmo objetivo, insere os retiros na vivência da espiritualidade conjugal. Nós temos um relato do próprio Henri Cafarel, no Amor e Graça, traduzido no Brasil. Nós temos um relato em que Cafarel diz o seguinte sobre essa importância dos retiros na vida conjugal. Era pelo fim do primeiro retiro de casais que eu pregava. Isso há vários anos. Durante 3 dias falei a uma quinzena de casais da dignidade de sua vocação e da missão na igreja. Eles me abriram sua alma com maravilhosa confiança. Uns se revelaram generosos, não regateando o seu dom a Deus, nem menosprezando a sua lei. Outros me confiaram suas dificuldades e suas lutas. Senti-me profundamente admirado de sua coragem, de sua humildade e descobri a grandeza do amor humano quando a graça de Deus o habita. Na hora da despedida, meu reconhecimento para com eles era certamente tão vivo quanto o que me testemunhavam. Olha o que escreve o Cafarel. Um deles, acompanhando suas palavras com um sorriso, agradecia-me nestes termos: desta vez, Margarida e eu estamos casados de verdade. Desta vez, respondi-lhe eu, compreendi de verdade a minha missão junto aos casais. Terminado o retiro, passei a tarde em casa de amigos que me tinham convidado a pregá-lo. Quando entrei para o quarto, ao descer as persianas, notei que havia luzes em outras janelas. Eles voltaram para suas casas, pensei eu, evocando as lembranças de meus retirantes. E nesses lares há certamente, nesta noite,
uma ternura humana mais ardente e um amor de Deus mais profundo. Que relato lindo que mostra a importância que Cafarel dá aos retiros para os casais. Diante desses relatos, podemos afirmar que Cafarel sabe, por experiência pessoal e pastoral, que os retiros fazem a diferença no desenvolvimento espiritual do ser humano. Por consequência, ele aplica essa prática na vida do casal. Na sua intuição, não deve ser somente o indivíduo que se encontra íntima e profundamente com o Senhor, mas sim o casal, esse novo ser que nasce do sacramento do matrimônio com a missão de construir uma unidade existencial espiritual, ser uma só carne. Nesse sentido, o padre Cafarel sistematiza os retiros como um serviço à espiritualidade conjugal na pedagogia do movimento. É oportuno nesse momento destacar um bem-intencionado equívoco que acontece com muita frequência nas equipes de Nossa Senhora. Atenção, nós somos um movimento de casais e não um movimento de família. Forte essa afirmação, aparentemente ambígua, pode dar a impressão que estamos desmerecendo a família como movimento, mas é justamente o contrário. Valorizando e priorizando o casal, nosso específico, as equipes de Nossa Senhora estão atuando de maneira eficaz e eficiente na vida familiar. O padre Manolo Iceta explica de maneira brilhante a questão num artigo da carta mensal que vocês encontram no texto. Abre aspas para o padre Manolo. Mas podemos também falar de espiritualidade conjugal, falar de espiritualidade familiar, falar de espiritualidade familiar é falar de uma dimensão específica da espiritualidade conjugal. A espiritualidade conjugal encerra em si a espiritualidade familiar. As equipes, atenção, hein? As equipes de Nossa Senhora, peritas em espiritualidade conjugal e entreajuda, e é este o seu carisma, o dom de Deus que lhes é próprio, são inevitavelmente peritas em família. Trago esta observação porque não é raro, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir relatos de iniciativas que valorizam retiros com a presença dos filhos. Iniciativas que envolvam os filhos são louváveis e importantes, devem ser promovidas, mas não podem ser confundidas com um retiro conforme entende as equipes de Nossa Senhora. Repito, isso não desmerece os encontros, momentos de orações ou demais iniciativas envolvendo as famílias, mas isso não é o nosso essencial. Nosso essencial é a espiritualidade conjugal. Sendo assim, os retiros devem ser tempos oportunos para o casal confrontar os rumos do seu matrimônio com o projeto do Evangelho, ou seja, a busca de santidade. Então, atenção que este ponto termina com uma conclusão. Se no primeiro a gente descobre que os retiros fazem parte da tradição eclesial, Padre Cafarel dá importância tremenda aos retiros na sua vida para as pessoas e quando os casais o procuram, ele diz, eu preciso aplicar isso aos casais e fala da importância. E aí, os retiros se enquadram dentro de um grupo de pontos, que são pontos concretos de esforço para que se atinja a santidade. Né? Os PCS, particularmente os retiros, no pensamento do Cafarel. Né? Em nosso movimento, e assim nós iniciamos mais um ponto, né? Que é mais esta caminhada, além de dar importância, ele insere na pedagogia do movimento. Em nosso movimento, para caminhar numa direção de crescimento espiritual e humano, nos é sugerido tomar um itinerário lógico, usando os meios necessários para seguir fielmente essa direção. As equipes de Nossa Senhora deram o nome de pontos concretos de esforço a esses meios para se atingir esse crescimento espiritual. Entre os convites de santificação propostos pelos PCS, destacamos o retiro anual. A eficácia e a orientação do retiro como meio de crescimento espiritual assumem caráter de obrigação no movimento, como fica explicitado com clareza nas palavras do próprio padre Henri Cafarel. Abre aspas para o Cafarel. Não discuto que determinado casal possa alcançar profunda vida interior sem fazer um retiro por ano. No entanto, não se cria uma regra para os casos especiais, mas para o conjunto. E para o conjunto, pareceu-nos essencial esta obrigação do retiro anual.
Admitir que alguém se possa subtrair ao seu cumprimento a pretexto que não tenha necessidade dela, aliás, é discutível isso, diz o Caffarel, é abrir uma brecha por onde se escapariam aqueles a quem custa cumprir esta obrigação. E por esse motivo, por esse motivo que pedimos àqueles que pensam poder dispensá-la, que cumpram como todos os outros. Resumindo, o Caffarel diz o seguinte: mesmo quem acha que os retiros não vão fazer diferença nas suas vidas, devem cumprir mesmo assim. É um movimento, é unidade. Caffarel, somado a tantas outras qualidades, é um estrategista. Ele sabe que existe uma meta a ser atingida e serve-se de instrumentos para atingi-la. É verdade que não são os retiros os responsáveis por fazer com que o casal atinja a medida alta da vida cristã, mas é verdade também que eles são instrumentos, na visão de Caffarel, essenciais. Atenção, hein? Deve-se ficar claro que ao valorizar o esforço de participarmos de um retiro anual, nosso fundador não está compactuando com nenhum tipo de neopelagianismo. Não é a participação nos retiros que nos garantirão a santidade. Afirmar isso não significa relativizar a importância dos retiros. Caso alguém entenda que não precisa do retiro, ele é convidado a participar, nem que seja pelos demais, numa espécie de busca comunitária pela santidade, própria do auxílio mútuo, uma das místicas do movimento das equipes de Nossa Senhora. Como estamos falando de obrigação, é oportuno nesse ponto recordar o que está normatizado em alguns documentos do nosso movimento a respeito dos retiros. A primeira norma vem lá do Guia das Equipes de Nossa Senhora, o Estatuto das Equipes de Nossa Senhora, Essa primeira norma diz o seguinte: fazer cada ano um retiro fechado de 48 horas no mínimo, marido e mulher juntos na medida do possível, é obrigatório pelo menos um retiro antes do compromisso das equipes. Outro documento que nos traz é a mística dos pontos concretos de esforço, Esse documento, mística do ponto concreto de esforço, ele diz assim: pôr-se a cada ano ante o Senhor em casal durante um retiro de 48 horas, no mínimo, para refletir e planejar a vida em sua presença. E por fim, trago mais um documento, o Guia das Equipes de Nossa Senhora, a Pedagogia das Equipes de Nossa Senhora. E lá está escrito: levar um tempo anualmente a fim de se colocar perante o Senhor, se possível como casal, em um retiro que nos permita refletir e organizar nossa vida em sua presença. Sobre essas citações, destaco primeiro, dentre muitos pontos relevantes, a expressão casal. Quando encontramos o padre Caffarel valorizando a experiência pessoal da oração, não podemos perder de vista que a sua originalidade é o casal que reza. E que o desenvolvimento do seu carisma na vida das equipes de Nossa Senhora trouxe essa certeza expressa com muita clareza nos documentos. Atenção! Nosso movimento, as equipes de Nossa Senhora, deve ser um espaço privilegiado para se construir a espiritualidade conjugal, onde quem busca Deus é o casal. Por isso, o retiro é para o casal. Um outro ponto a ser destacado é o tempo, 2 dias. A dificuldade de se encontrar um tempo no mundo atual para se retirar é real, eu concordo. Essa obrigação de parar 2 dias pode parecer demasiada, também concordo. Essa preocupação não é descabida, mas devemos colocá-la na dimensão diante da importância de cultivar uma autêntica espiritualidade conjugal através de um retiro anual. Ao falar de oração, que nos retiros encontra tempo privilegiado, Padre Caffarel, já em 1953, mostra sua preocupação sobre o futuro, sobre o assunto, numa afirmação forte, e pode-se dizer até com certo senso de humor. Olha o que diz o Caffarel sobre a importância de se dedicar um tempo e de rezar. Ficarei pensativo se alguém retrucar: mas onde quer o Senhor que eu encontre tempo para rezar? Ou esta pessoa nada compreendeu do caráter vital da oração para a manutenção da vida religiosa, ou então se trata de um caso que merece os cuidados do psiquiatra. Isso diz o padre Caffarel. Seria uma loucura, traduzindo em outras palavras, a pessoa não valorizar um tempo de oração e ao mesmo tempo dizer que está buscando Deus. Importante deixar claro que uma manhã de espiritualidade é bem-vinda, mas não atinge o objetivo dos retiros na perspectiva do nosso movimento. Cuidado para não minimizarmos um ponto concreto de esforço fundamental
na pedagogia das equipes Nossa Senhora, que são os retiros. Por fim, atenção, os retiros na tradição judaico-cristã, os retiros na originalidade do Padre Cafarel, que são colocados para os casais, o retiro como um ponto concreto de esforço dentro da vida do movimento. Agora eu concluo com a experiência pessoal, algumas sugestões práticas a respeito da vida do retiro e dos retiros que eu tenho tido a oportunidade de pregar durante esses anos no movimento das equipes Nossa Senhora. O fruto dessa reflexão também está no documento Retiro nas Equipes, produzido pela Superregião Brasil, boa parte deles. Sirvo-me para pontuar essas sugestões do relato de um casal brasileiro, Dilma e Miguel, que participou em Varese, Itália, de uma reunião de trabalho com a presença de casais de diversas nacionalidades e na ocasião da presença do próprio padre Henri Cafarel. Este casal relata num suplemento à carta mensal das equipes Nossa Senhora, em 1965, esse casal relata o seguinte, abre aspas, Cafarel abordou com firmeza o tema dos retiros. Disse de sua importância, da conveniência que sejam pregados por padres que vivam problemas da espiritualidade conjugal. Disse do valor do silêncio, alimento para a palavra de Deus, necessário para que se possa escutar Deus. Disse de sua organização pelos dirigentes, que devem dizer ao pregador que assuntos desejam ser abordados. O apostolado mais perfeito para os casais do movimento é, segundo ele, trazer casais para participarem de um retiro espiritual. Deste relato, que explicita a importância que o nosso querido Padre Cafarel dá ao tema dos retiros, eu destaco 3 pontos. Organização, pregador e silêncio. Vamos para o primeiro. Organização. Ordinariamente, os retiros promovidos pelas equipes Nossa Senhora devem ajustar-se à tradição dos documentos do movimento, mantendo as 48 horas de pleno recolhimento efetivo. Atenção, ordinariamente. Existe o extraordinário, nós estamos falando ordinariamente. O retiro deve ser fechado, ordinariamente. Sabemos que em algumas realidades existem outros modelos, mas não se esqueçam que são extraordinários. Exceção à regra, fogem do ideal. Um dos empecilhos que se coloca com muita frequência para a participação no retiro, como pede o movimento, são os filhos pequenos. Aqui, como já dissemos acima, a solução não deve ser levá-los ao retiro. Os responsáveis pelo movimento devem buscar criativamente alternativas para solucionar essa dificuldade. Em alguns lugares, experiências como os parentes próximos e outros casais do movimento que se dispõem a cuidar das crianças e adolescentes enquanto os pais participam do retiro têm se mostrado muito positivo. Outro fator organizacional é favorecer o clima de recolhimento, simplicidade, modéstia, desde o volume e ritmo das músicas, passando pela recepção, a decoração, o refeitório, bem como outros espaços e momentos para que não sejam motivos de dispersão. Tudo, local e ambiente, deve favorecer o clima de oração, buscando o silêncio interior e exterior. O tempo do retiro é tempo de despojamento, abnegação, renúncia, humildade. Atenção, hein? Os locais escolhidos, ainda que agradáveis, devem ser sóbrios e apropriados para a finalidade de um retiro, que não é a mesma de um final de semana de lazer. O retiro não é um encontro de convivência. Por isso não cabe nesses dias dinâmicas de grupo, confraternizações. É um exercício de reflexão, recolhimento, contato com a palavra de Deus, que deve levar à conversão. O exercitante, casal equipista, deve ser conduzido a um encontro consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com Deus. Aqui deve-se cuidar para que o número excessivo de participantes não tumultue o ambiente ou prejudique atingir esse objetivo final. O retiro também é uma oportunidade para rezar os conteúdos da nossa fé. Deve ser espaço de oração e formação, não a formação que se confunda com uma aula, mas uma formação que, iluminando a razão, nos ajude a aumentar nossa fé. 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, como nos ensinou João Paulo II. Esta é a ideia do nosso fundador. Padre Cafarel retrata sobre isso entre conteúdo e oração, e ele diz o seguinte, textualmente:
Constatei isso já em 1939, data do primeiro retiro fechado que preguei para casais. É verdade que alguns pregadores acham que retiros não são feitos para esse aprofundamento das riquezas do dogma cristão, mas somente para a oração, a revisão de vida e as resoluções. Quanto a mim, vai dizer o Cafarel, penso que o retiro deve propor-se esses dois objetivos. Ao mesmo tempo, se dirige aos casais cuja cultura religiosa necessita grandemente de enriquecimento. Sinto-me no dever de esclarecer a vocês, eu, Padre Paulo Renato, mais uma vez, retiro não é sessão de formação, que é necessária, mas que tem seu espaço e oportunidade própria. Retiro é tempo de colocar os conteúdos da fé, a razão, para iluminar a vida do casal que busca coerência com eles e discernir oração que precisa ser melhorado neste processo. Pregador. É de fundamental importância a escolha e o convite do pregador. Os casais devem partilhar com ele, na preparação, o tema a ser desenvolvido, o roteiro, a metodologia geral. Ao estabelecer o conteúdo do retiro com o pregador, deve-se levar em conta o tema do ano, o carisma, a mística do movimento, como elementos presentes em todos os momentos, bem como mencionar e enfatizar os PCS como meio de crescimento espiritual e dar especial destaque à palavra de Deus. Atenção agora. O pregador deverá ser preferencialmente um sacerdote conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora, pois o êxito do retiro depende, não exclusivamente, óbvio, mas muito das indicações e motivações do pregador. Atenção! Sendo um presbítero, deve estar exercendo legitimamente o ministério sacerdotal em conformidade com as normas canônicas. Não pode ser alguém que está passando por uma sanção canônica, alguém que está afastado do seu ministério e que é convidado para pregar um retiro nas equipes de Nossa Senhora. Por fim, é necessário que o pregador tenha consciência do seu papel de facilitador do Espírito. O protagonista é Deus, o destinatário é o casal e o pregador faz essa ponte, cuidando para não ocupar o lugar de nenhum dos outros dois. Colocações curtas e assertivas devem ser priorizadas para que os casais tenham tempo diante de Deus, que é o protagonista, para discernir o que foi apresentado. Terceiro ponto, além da organização e do pregador, é o silêncio. As ocasiões e ambientes que frequentamos exigem atitudes e comportamentos condizentes com eles. Ninguém deveria ir assistir a uma peça de teatro com os amigos para, durante a peça, colocar a conversa em dia. Melhor seria escolher um restaurante. No retiro não é diferente. Sendo um tempo dedicado para a escuta de Deus, o correto é nos colocarmos em atitude de escuta. A melhor maneira para isso é o silêncio. Assim lembrava Bento XVI: esforçai-vos para descobrir o valor do silêncio como condição para o recolhimento interior, para poder escutar a Deus. Atenção! É fundamental o silêncio interior e exterior, como nos ensina o Papa Francisco, abre aspas para o nosso Santo Padre. O silêncio é tão importante. Vamos ao encontro com o Senhor, e o silêncio prepara-nos e acompanha-nos. Permanecer em silêncio, juntamente com Jesus, e do misterioso silêncio de Deus, brota a sua palavra que ressoa no nosso coração. Por fim, quero concluir esse caminho. Atenção, nós partimos do princípio de que os retiros fazem parte, os retiros estão inseridos na nossa caminhada histórica, na nossa caminhada de povo de Deus judaico-cristã. Antigo Testamento, Jesus, Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs, a história da igreja, a sistematização na Idade Média, ou seja, tudo isto mostra e insere o retiro como uma prática inserida na nossa realidade. Aí entra o padre Cafarel, que na sua vida de ministério de padre, esse foi o segundo ponto que nós refletimos,
já valoriza os retiros para os jovens que atende, para a sua vida, no seu cotidiano. Quando os casais procuram, sabedor desta importância, ele coloca os retiros na dinâmica das equipes de Nossa Senhora. Aí nós demos mais um passo. As equipes de Nossa Senhora acolhem essa dinâmica e colocam como um ponto concreto de esforço, uma obrigação. Desculpe se o peso da palavra é forte, mas é este mesmo. Nós, equipistas, temos obrigações. Nós entramos num sistema pedagógico que nos vai levar até a busca da santidade de maneira plena. Nós não nos conformamos com a mediocridade da santidade. Nós queremos a medida alta. Sabemos que ela só será atingida em Deus, mas temos o dever de buscá-la. E vocês, casais, de buscá-la junto, em conjunto. Por isso, os retiros, como outros PCS, se tornam um caminho para a santidade. E nós explicitamos isso. Não é? E finalizamos com sugestões práticas. Falamos da organização, da preocupação organizacional do retiro, com o ambiente, com a humildade do espaço, a sobriedade, com o cuidado com a liturgia, com as músicas. Nada que esteja acima do que é o essencial. Aquilo que é superficial, lembrancinhas, folhetos, isso que é superficial não pode sobressair sobre o essencial, que é a palavra de Deus, o silêncio e a oração. Depois, nós falamos do pregador, falamos da importância de dialogar com ele, de dizer o que se espera de um retiro quando se prepara, de explicar o que significam a vivência dos casais, se não for alguém com tanta intimidade, e dissemos que por isso a preferência é para um conselheiro que esteja vivendo a espiritualidade conjugal junto aos casais. Um conselheiro, um sacerdote, conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora. E concluímos esta parte falando do silêncio, condição, na minha convicção, sine qua non, para que os retiros aconteçam. Você vai para o retiro para escutar Deus. E todo mundo que quer escutar tem que calar. E o retiro é momento de calar e ouvir. É momento de escutar a voz de Deus e confrontar esta voz com as vozes interiores que nós temos, os apelos interiores que nós trazemos. Concluo agora, caros casais equipistas que gastaram esse tempo para escutar essa reflexão, pontuando o que é necessário, na minha compreensão, para que um retiro seja eficaz. Primeiro, a força criadora do Espírito de Deus, que nunca falha. Segundo, a boa disposição do retirante, sua liberdade interior, sua docilidade, humildade. Depois, a ação discreta e humilde de um orientador espiritual preparado e competente. Ele não pode ser um empecilho para que os casais rezem. Por fim, a colaboração de todos para criar um ambiente de retiro. Colaborar com o silêncio é ajuda mútua, caridade para com o próximo, que quer rezar. Eu não deveria ir para um retiro com outro intuito a não ser ouvir a Deus, confrontar minha vida com a palavra e ajudar os outros com o meu silêncio a também encontrarem Deus através do confronto de suas vidas no silêncio da palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, agradeço a atenção e reitero que os retiros de casais, segundo o pensamento do nosso fundador, Padre Henri Caffarel, é um dom confiado aos equipistas para que possam alcançar a medida alta da vida cristã. E, ao mesmo tempo, uma missão para que sejam testemunhas no mundo de uma autêntica espiritualidade conjugal. É verdade que a diversidade cultural, social, econômica do nosso movimento no Brasil, um país com dimensões continentais, apresenta particularidades diversas. Mas temos que lembrar sempre nossa necessária unidade diante da diversidade. Essa reflexão tem a pretensão de recordar o essencial para que a identidade não se perca na necessária adaptação às diversas realidades. Como nos ensina o Papa Francisco, abre aspas, as novidades contínuas dos meios tecnológicos, o fascínio de viajar,
As inúmeras ofertas de consumo, às vezes, não deixam espaços vazios onde ressoe a voz de Deus. Tudo se enche de palavras, prazeres epidérmicos e rumores a uma velocidade cada vez maior. Aqui não reina alegria, mas a insatisfação de quem não sabe para que vive. Então, como não reconhecer que precisamos de deter esta corrida febril para recuperar um espaço pessoal, às vezes doloroso, mas sempre fecundo, onde se realiza o diálogo sincero com Deus. Em certos momentos, devemos encarar a verdade de nós mesmos para deixar-se invadir pelo Senhor. Que os retiros sejam prioridades em nossos planejamentos. Que o poderoso continue realizando maravilhas em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe cada um de vocês, abençoe o nosso movimento, abençoe a nossa busca de santidade, de encontro com Deus, de modo muito especial nos retiros das equipes de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de sempre de vocês. Deus abençoe.